Olá, amiga bonequeira! Hoje o vestido vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer um estilo para vocês de camisa. É uma camisa simples, não é dupla, que vai ter a manga feita com elásticos, toda com elásticos, ao avesso dela tem os elásticos, e ela vai ser colocada por baixo de um vestido assim, ó, que ele não tem mangas. É um vestido que tem só o peito e a saia. Aí forma, então, a saia é o formato que vocês quiserem, tá? Eu só vou trazer uma sugestão aqui. O lacinho também, é só uma sugestão, tá? Então, que molde que vamos utilizar? Pra camisa, vamos utilizar esse aqui da manga bem comprida, tá? E aí, esses pedaços você recorta no risco, e a gente vai agora medir aqui três tamanhos aqui, três distâncias para pôr elástico, que sejam mais ou menos uma distância parecida um elástico do outro, tá? Aí a parte do peito do vestido, aliás, da camisa, é simples, não é dupla, e eu vou usar esse aqui, ó, do vestido tamanho M frente, tá? Só vou usar a frente e as costas desse mesmo molde. E aí, você vai ter um pedacinho, um retalho de tecido para fazermos a gola, para fazer um viés aqui, um acabamento na gola, tá? Então, um pedacinho de tecido. Aqui, para fazer a parte do vestido, então, nós vamos ter esse tipo de peito aqui, inteiro, frente e costas, que a gente vai riscar e costurar no risco. Costurar no risco aonde? Vamos costurar primeiro as cavas, o decote e a parte lateral das costas. Depois, a gente desvira e fecha as laterais. A parte da saia, eu trouxe uma sugestão da seguinte forma: 2 pedaços aqui de tecido, a largura que vocês quiserem, o comprimento medido na boneca, conforme vocês quiserem o tamanho da boneca. Tá? Então, aqui eu peguei um pequeno retalhinho que sobrou, vou juntar, vou costurar aqui com os outros pedaços que são iguais, são 2 pedaços aqui iguais, tá? Eles têm, deixa eu ver, uns 50 centímetros. Esse pedacinho aqui ele tem 13 centímetros, e a altura desses tecidos tá em 16 centímetros, tá? Então, eu vou colocar esse pedacinho, esse retalho bem aqui no meio. Vou fechar essas partes, vou costurar. E aí, eu tenho depois mais um retalho aqui, uma tira de tecido de 1,5 m, né? Todo o comprimento da largura do tecido. E vou franzir, vou fazer uma bainha, vou franzir e vou aplicar aqui na parte do vestido, nessa largura, nesse comprimento total aqui da parte da saia. E aí, depois eu vou colocar enfeites, ó, eu vou colocar renda, fita, eu vou colocar esse aqui na pontinha aqui, ó, na beirinha da saia, que eu acho que fica legal, tá? Então, você pode usar os ornamentos que quiser, as rendas que quiser. Então, vamos começar costurando pelos ombros a camisa. Então, costura aqui os 2 ombros, tá? E depois, vamos preparar as mangas. Então, para começar, vamos fazer a bainha aqui embaixo, uma bainha dupla, simples, normal. Se quiser aplicar uma rendinha aqui, pode também, ó, por exemplo, aqui. Eu posso colocar uma rendinha aqui. E aí, eu já vou fazer uma parte, ó, aqui, de elástico, ó, vamos medir aqui. Então, eu vou fazer um elástico mais aqui. Depois, eu meço, deixa eu até cortar, eu não vou cortar porque a gente vai esticar o elástico, né? Vai costurar com zigue-zague, esticando o elástico. Tá, e depois você vem um pouquinho mais pra cima, faz mais uma, e depois mais uma. São 3 elásticos aqui nessa manga. Essa parte aqui arredondada é só franzir e aplicar aqui na cava da blusinha.
E aí, quando a blusinha tiver já com as mangas aqui colocadas, vai ter o decote aqui pra gente dar o acabamento com um pedacinho de tecido. Ó, a manga fica assim, ó, com 3 passadas de elástico por dentro, né? Olha só o efeito que dá. Aí, agora aqui é só franzir essa parte e colocar na cava, né, da blusinha. Tá aqui as manguinhas prontas, tá? E agora eu só vou encaixar, então, aqui. Então, eu faço assim, eu venho medindo aqui, ver se esse comprimento que eu fiz de franzido alcança a cava toda. E eu faço o franzido um pouquinho mais concentrado aqui pro alto da manguinha, bem no meio aqui no meio da cava, tá? Então, é só colocar as 2 manguinhas. E a parte aqui da gola, ó, você espicha ela assim, pra que ela fique, vamos dizer, reta, né? E aí, você costura aqui um pedaço de tecido, pode deixar uma sobrinha ali pra fazer direitinho. Costura, vira e faz uma bainha, faz tipo um viés, tá? Só pra fazer o acabamento aqui na gola. Bem fácil. Vou fazer aqui e já mostro. Ó, tá costurado. Agora, eu vou dar pequenos piques aqui, porque a parte é mais arredondadinha. Precisa de dar piques pra ficar mais ajeitadinha a gola. Tá? E agora, ó, vira aqui pro lado avesso. Joga a costura toda para um lado, faz uma bainha e passa uma costurinha aqui de acabamento. Procura passar uma costurinha bem uniforme, para que ela apareça aqui do lado direito, assim, bem de forma bem uniforme, tá? É isso aí. Ó, aqui a blusinha, agora que ela já tá com a gola finalizada, aqui, ó, colocadinha a manga na cava, bem certinho, agora é só fechar as laterais dessa forma, ó. Você pega pela manga, dobra ela aqui pelo avesso e fecha toda a lateral, ó. Faz uma costura assim de toda a lateral da blusinha e a manga, dos 2 lados. E depois é só finalizar com uma bainha dupla, ou se quiser fazer uma bainha de zigue-zague aqui, pequenininha, para finalização da blusinha. E aqui eu já tenho o peito do vestido costurado aqui no risco, tá? A ideia é só eu cortei aqui com a tesoura de picotar aqui nas áreas arredondadas. Essa parte aqui, ó, está aberta, que são as laterais, ó, tá? Estão abertas. E por aqui, pela cava, é que a gente desvira. Então, você pega aqui, ó, cada cava e desvira aqui, ó. Ó, desvira os 2 lados. Com a mão mesmo, esse aqui é facinho de desvirar. Aí, depois, sim, você pode pegar o palito aqui, pode, ó, acha o cantinho aqui da lateral das costas. Assenta bem as costuras, o ideal é passar ferro, né? Deixar bonitinho, tá? E aí, depois de desvirado, é só pegar aqui, ó, essa parte que tá aberta aqui. Pega com a outra lateral que tá aberta, junta. E passa uma costura aqui pra fechar isso aqui. Fica assim, ó, fechadinho, ó, dos 2 lados, perfeitinho. Aqui é a cava da manga, ó, bem bonitinho, tá? Então, ó, pegou aqui, abriu aqui a lateral, abriu a outra lateral e junta e passa uma costura. Procura encontrar aqui as costurinhas aqui do meio, ó, deixa bem certinho, tá? Prontinho.
Aí, esse aqui agora é só ajeitar, né? Passar ferro, porque é o peito do vestido. Aí, se quiser aplicar aqui algum detalhe, pode fazer também, tá? Pode fazer alguma coisa aqui no peito do vestido, como se fosse fazer um vestido normal, né? Porque ele vai ser colocada aqui a blusinha, que essa aqui vai ser colocada aqui por dentro, né? A manguinha, ó, vai ficar assim, dessa forma, ó, tá? E vamos reservar isso aqui tudo pra fazer a saia. A saia, ó, já preparei aqui o babado, tá? O que que eu fiz? Eu fiz uma bainha dupla primeiro e coloquei isso aqui aplicado por cima. E eu vou dizer pra vocês, é melhor vocês aplicarem esse tipo de acabamento aqui, essa fitinha aqui, me lembro agora a fitinha pompom, vocês apliquem com o zigue-zague, porque quando você está ali na máquina costurando, o pé da máquina tem a tendência de puxar isso aqui para fora. E aí, se está passando uma costura reta, às vezes sai fora da fita e você não costura ela direito. Já o zigue-zague pega bem direitinho e prende ela na totalidade e fica bonito também, ó, nem aparece o zigue-zague. Aqui eu já passei uma linha aqui de uma costura do ponto maior da máquina para franzir. Então, vou franzir esse babado agora puxando a linha, né? Vai franzindo. Faz um franzidinho, não é tão franzido, porque só temos 1,5 m aqui de tecido. E aí, depois que você franziu ele todo parelhinho, assim, deixa ele bem parelhinho. Aí, você pega a saia, aqui, ó, a parte da saia, eu já grudei aqui, ó, o detalhe da frente. E aí, coloca o babado, né, costuradinho, assim. Pode fazer até aquela costura que vem do avesso, ó. Começa aqui no avesso, ao contrário. A parte direita aqui do babado no avesso da saia, vai lá pro direito e aqui a costurinha aqui que fica, você cobre com uma fita. Uma renda, uma fita, então o avesso ficará perfeito. Mas eu vou fazer essa parte e depois eu já mostro pra vocês como é que fica. Olha como ficou a blusinha. Deixa eu dizer pra vocês que esse molde que eu escolhi da blusinha é opcional você escolher ele ou escolher outro peito de vestido ou de blusa. Você pode usar até os moldes das blusas, porque esse aqui ficou bem pequeno, a manga ela é bem justinha e não cabe nas bonecas de tamanho G, tem que ser nas bonequinhas de tamanho M. E a saia, eu fiz, então, a colocação do babado, ó, eu costurei, pelo lado avesso fica perfeitinho. E aí, nós deixamos essa rebarba aqui, essas costuras pro lado da frente. Se precisar refilar, que tá muito grande, pega a tesourinha de picotar, ó, e corta um pedacinho pra que fique mais próximo, assim, da costura, ó. E aí, a gente vem com a rendinha aqui por cima, coloca aqui, passa uma costura na renda e depois vem com uma fita e coloca aqui mais um detalhe, ó. Então, fica bem legal, assim, ó, os babadinhos. Depois é só fazer as bainhas laterais, franzir a saia na cintura e colocar no peito do vestido, que é essa parte aqui. Olha, gente, a saia do vestido, ó. Eu quis colocar esses detalhes assim. Daí, é uma dica que eu vou dar pra vocês. Se o babado aqui embaixo ficar muito franzido, mais franzido que isso, eu sugiro que vocês franzam a passamanaria ou a rendinha que vocês colocarem aqui também, porque ela fica meio repuxado, se for, né, fica reta e a parte de baixo fica bastante franzida, fica meio estranho, porque daí essa parte aqui ela deixa reto, né? Então, se tivesse aqui uma rendinha mais franzida, eu acredito que daria um melhor caimento aqui pro babado do vestido. O meu franzido não é tão grande assim aqui nesse caso. Mas se o vestido for uma peça menor e você quer franzir mais, né, não tem problema. A frente do vestido ficou dessa forma.
E aí, aqui a gente faz uma espécie de preguinhas, ó, divide ao meio. E aí, você faz uma prega pra cá, outra prega pra cá. Deixa assim bem juntinho e coloca bem centralizado no peito do vestido depois. Pra quando você for franzir, daí franze desse lado, franze do outro lado e aqui no meio encaixa direitinho no meio do peito do vestido, que seria bem aqui assim pelo meio, tá? Então, só encaixa ali e vamos fazer a colocação do acabamento depois. Outra maneira de fazer babado, já que eu tinha uma tira aqui desse tecido sobrando, eu vou mostrar pra vocês também outra maneira de fazer babado. Então, é uma tirinha aqui de 5 centímetros de largura, 1,5 m de comprimento. Passei assim, ó, divide pela metade e passa uma costura do ponto maior da máquina, aquela de franzir, passa bem no meio. Aí, depois você vai franzir esse meio. Vai franzir no tamanho que você quiser. Quanto mais franzido, melhor. Então, deixa eu puxar a linha aqui pra vocês verem. Ó, a gente vai fazendo franzidinho. Esse aqui fica bom em saias um pouquinho menores, que daí você consegue franzir bem na largura, né? Dá pra fazer também menorzinha, essa tira não precisa ser desse tamanho, pode ser mais pequenininha. Pode ser, inclusive, nos vestidinhos de boneca russa, dá pra fazer bem pequenininho. Então, você vai franzindo até o ponto que fique todo assim, ó, bem enrugadinho, tá? E aí, quando você vai colocar ali no vestido, por exemplo, vamos imaginar que não tem essa barra aqui. Então, eu vou colocar bem aqui o franzidinho bem na barra, assim, e vou passar uma costura aqui no meio. Depois, se quiser, pode passar uma passamanaria ou uma fita também pra esconder a costura. É a gosto. E aqui nos ladinhos fica rasgadinho mesmo. Dá pra aplicar também no meio da saia, dá pra aplicar na barrinha, onde a imaginação é o limite. Dá pra fazer uma pecinha dessas e colocar aqui no peito do vestido. Menor, claro, aqui tá muito grande o babado, ó. Mas dá pra aplicar aqui no meio. Dá pra ser uma manga, aplicar uma manga, assim, e colocar no vestidinho, no peito do vestido. Então, dá pra criar bastante. É só essa maneira aqui de fazer o franzidinho, ó. Ó, aqui dá pra ver melhor. Tá? Dá pra passar 2 franzidos, um do ladinho do outro, mas é perigo de se embolar. Enfim, a criatividade é de vocês. Agora, essa saia aqui, eu só vou franzir aqui na cintura, vou fazer a bainha aqui dos lados, vou fazer uma bainha dupla, que eu gosto de fazer o acabamento. Vou centralizar esse aqui no peito do vestido e vamos dar sequência de encaixar pelo lado avesso aqui do vestido. Escolhe um lado, né, um lado avesso, e coloco o direito da saia com esse avesso, né, já franzida, já centralizado ali o meio. Franze para um lado, franze para outro. Vamos encaixar primeiro pelo lado avesso. Então, aqui, ó, já coloquei pelo lado avesso, aqui, ó, tá costuradinho, bonitinho, centralizada aqui a parte do meio. Agora, vamos finalizar, ó, essa parte que tá aberta, que é da frente do vestido. A gente faz a bainha aqui, ó, e coloca por cima, aqui da costura que você fez no avesso, vai escondendo e vai fazendo o acabamento até o fim. E vai ficar perfeitinho, tá? Bem centralizadinho aqui. Aí, aqui depois você pode até colocar um laço, né? Fazer um enfeite ou colocar botões, aí é a gosto. E aí, depois, pra vestir a boneca, ó, a camisa vai por baixo, aqui nos bracinhos, né? Dá pra fazer, se quiser, uma gola aqui sobreposta, bem bonita, pra dar um charme no vestido. Aquela gola que eu tenho, que é só de amarrar. Aí, vocês vão usar a criatividade de vocês, tá? Então, eu vou finalizar e já mostro ele prontinho aqui pra vocês. Bom, o vestido aqui já tá em si, ele já estaria pronto, a parte de cima, só falta colocar os botões atrás, né? E eu resolvi que eu vou colocar um laço aqui no meio, ó. Bem aqui no meio, assim, eu vou colocar um laço.
E aí, eu vou ensinar vocês 3 formas de fazer laço. Ah, vocês têm um retalhinho, aproveitem, façam um lacinho, tá? Então, o lacinho a gente pode fazer de várias maneiras, o jeito dele. Vocês que vão escolher, tá? Então, vou fazer o primeiro jeito. Então, vocês têm ali um retângulo, do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão fazer uma dobra, uma pontinha, dobra, assim, tá? E pelo lado avesso, ó, você centraliza ele bem aqui mais ou menos no meio. E com a outra parte você vai e transpassa ali, ó. Vamos deixar ele bem, que esse transpasse fique bem no meio ali, ó. Transpassa que vá por cima daquela dobrinha ali que você fez, ó. Tá aqui a dobrinha, aí passa por cima. E aí, a gente vai passar uma costura reta aqui e outra aqui. Só isso. Passei a costura aqui. Agora, aqui tá aberto aqui no meio, eu vou desvirar. Pode cortar os cantinhos em diagonal pra ficar melhor o cantinho. Tá? E agora, ó, tá aberto aqui, é só desvirar. Desvira, ajeita os cantinhos. E aí, essa parte aqui no meio vai ficar aberta. Ela fica abertinha mesmo. E aí, você com agulha manual, né, vai fazer o amarradinho aqui e vai fechar o lacinho dessa forma. Aí, pode passar até deixa eu pegar aqui um pedacinho de tecido. Aí, você faz tipo uma tirinha bonitinha assim, um viezinho assim. Aí, na hora de estar costurando o manual, você coloca aqui, ó. Tá? Dessa forma assim. Então, essa é uma maneira, daí fica aberto aqui, não tem problema. Esse tipo de acabamento. Agora, outra forma. Eu tenho 2 pedacinhos de tecido e eles estão soltos. Não quero fazer pequenininho, quero fazer um pouco maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar os 4 cantos. Costura todos os 4 cantos, sem deixar abertura nenhuma. Costurados os 4 cantos, corta em diagonal os cantinhos. E agora, para desvirar, a gente vai fazer aqui uma aberturinha. Pode ser no meio aqui, ó. Abre um pouquinho aqui que dê para desvirar. Ó, faz uma aberturinha. E desvira o lacinho. Arruma os cantinhos direitinho. Pode pegar um palito aqui, ó. E ajeitar. Ajeita bem os cantinhos. Aí, claro, passa ferro, né? Bonitinho. Agulha manual, faz a mesma coisa. Fecha aqui e coloca o acabamentinho aquele da fitinha aqui no meio, tá? Essa é outra maneira de fazer laço para aproveitar retalho. Outra forma de fazer, tô aqui com o retângulo dobrado. Dobra, dobradinho. Agora, eu vou fazer uma costura daqui até um pedacinho, ó, vou até assinalar aqui pra vocês. Aqui. Eu vou deixar uma abertura, tá? Então, eu vou costurar daqui até aqui, dou retrocesso nos 2 cantinhos aqui. Primeiro, eu faço isso. Costurei ali, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transpassar esse laço para que essa emenda fique bem no meio, tá? Ficou bem aqui no meio, ó. Agora, eu vou passar uma costura aqui e aqui para fechar. Fechadinho, corta o cantinho também, diagonal. Tira as linhas ali e tal. Agora, tem aquele buraquinho, né, que a gente fez ali no meio, que ficou aberto, desvira. Desvira, arruma os cantinhos.
e tá pronto para fazer a mesma coisa. Fechar aqui, faz umas preguinhas bem uniformes aqui quando você está costurando na mão e faz a finalização com aquele pedacinho de tecido. São 3 maneiras de fazer lacinhos aproveitando retalhinhos que você tem do tecido. Então, eu vou pegar um desses lacinhos e vou aplicar aqui, na frente aqui do vestidinho, tá? Dá pra colocar esses mesmos lacinhos aqui no cabelo, fazer uma chuquinha e colocar de enfeite no cabelo também, tá? Isso aí, então.